No infinito e escuro mar do espaço, além do último sussurro da luz solar, um viajante solitário vagueia silenciosamente. Não se trata de uma nave espacial tripulada por astronautas, nem de uma sonda com passagem de volta. É a Voyager 2, uma mensageira antiga, porém persistente, lançada pela humanidade há quase 5 décadas. A maioria das pessoas acredita que, após cruzar a fronteira do nosso sistema solar, ela simplesmente se tornou uma observadora silenciosa, sussurrando sinais da orla do vazio. Mas agora, algo mudou. A Voyager 2 viu algo. Algo que nunca deveria ter se movido. Algo que não deveria estar ali. Durante anos, sua jornada pelo meio interestelar transcorreu sem incidentes. Apenas partículas, campos magnéticos e silêncio cósmico. Até que o silêncio se quebrou. Até que um movimento deliberado e inconfundível foi captado à deriva na escuridão. Algo se movendo com um propósito. E quando os cientistas na Terra decodificaram as estranhas anomalias transmitidas pela Voyager 2, uma percepção arrepiante começou a se instalar sobre eles. Aquilo que no fundo temíamos pode realmente ser verdade. A Voyager 2 já havia ultrapassado os planetas Netuno, Plutão e a Helopausa, a linha invisível onde a influência do nosso Sol se dissipa e o espaço interestelar começa. Esperava-se que ela vagasse silenciosamente, captando pequenas flutuações na poeira espacial e na radiação solar. Mas em vez disso, detectou movimento. O tipo de movimento que não acontece por acaso. Inicialmente, o laboratório de propulsão a jato da NASA notou o que pensaram ser uma anomalia nos dados de ondas de plasma, um pico que durou apenas alguns segundos. Esses instrumentos são incrivelmente sensíveis e geralmente registram mudanças na densidade de partículas ou interações com campos magnéticos. Mas, desta vez, o sinal apresentava uma assinatura estranha. Pulsava em um ritmo. Não eram apenas dados. Parecia um padrão, não natural, não aleatório. Os engenheiros pensaram que talvez fosse interferência, talvez uma falha devido a raios cósmicos ou mesmo degradação do sistema. Afinal, a Voyager 2 tem quase 50 anos. Mas quando o mesmo sinal se repetiu, e com intensidade crescente, eles souberam que algo estava errado, ou talvez muito certo, porque os dados não eram ruído, eram uma transmissão. A Voyager 2 tinha visto algo e tinha registrado. Quando os dados foram limpos e analisados, algo emergiu que causou grande repercussão na comunidade científica. Havia um objeto a aproximadamente 500 mil quilômetros da sonda, movendo-se a uma velocidade incompatível com qualquer corpo natural conhecido naquela região. Nada de cinturões de asteroides, planetas errantes ou cometas esperados. E, no entanto, essa coisa, fosse lá o que fosse, não estava apenas à deriva, mas sim seguindo uma trajetória. A direção do movimento era a mesma da trajetória da Voyager 2. A velocidade do objeto se ajustava ligeiramente de uma forma que imitava a trajetória da Voyager. Imagine um predador espreitando silenciosamente sua presa, ajustando seus movimentos o suficiente para se manter ao alcance, mas não o suficiente para levantar suspeitas. Os cientistas da NASA não foram os únicos a entrar em pânico. Astrônomos independentes e observadores militares, especialmente aqueles envolvidos no rastreamento do espaço profundo, foram convocados. Eles confirmaram. Não foi uma falha. As leituras da densidade do plasma, as anomalias do magnetômetro, até mesmo pequenas flutuações nos dados giroscópicos da sonda, tudo apontava para uma única conclusão. A Voyager 2 tinha companhia, e essa companhia poderia não ser benigna. Talvez a revelação mais aterradora não tenha vindo do que a Voyager 2 viu, mas do que enviou de volta. Uma explosão de radiofrequência anexada ao sinal de telemetria regular continha um sinal digital que não tinha origem nos sistemas da Voyager. Ela não estava programada para enviar isso, mas enviou. Quando decifrado, o pacote de dados continha uma série de sequências binárias que, quando plotadas visualmente, formavam padrões, quase como glifos, não ondas cósmicas naturais, nem ruído de fundo. Estes padrões foram construídos deliberadamente. Alguns os compararam à geometria dos círculos nas plantações, outros a símbolos vistos na história humana primitiva, espirais, interseções, laços recursivos. Um grupo de linguistas e astrofísicos especializados em IA analisou os dados por meio de algoritmos de análise contextual. Os resultados foram assustadores. A estrutura do sinal correspondia ao que esperaríamos de uma transmissão intencional, não da Voyager, mas de outra coisa. Algo que havia sequestrado ou se inserido no fluxo de sinais,
Se era um aviso ou uma mensagem, ninguém podia afirmar com certeza. Mas as implicações eram claras. A Voyager 2 não estava sozinha no espaço profundo, e o que quer que ela tenha encontrado poderia ter nos notado também. A comunidade científica está dividida. Alguns argumentam que esta é a evidência que estávamos esperando, a prova de que não estamos sozinhos. Outros são menos otimistas, preocupados que seja um sinal de vigilância ou, pior, um prelúdio. Nas últimas décadas, a ideia de vida extraterrestre estava praticamente restrita à descoberta de exoplanetas e a sinais tênues de estrelas distantes. Mas isto estava perto e não era passivo. O que torna esta descoberta ainda mais assustadora é o momento em que ocorreu. Anomalias semelhantes foram observadas nos dados da Voyager. Apenas alguns meses antes, mas foram descartadas como interferência estática. Agora, essas leituras estão sendo analisadas sob uma nova perspectiva. E muitos acreditam que fomos cegos demais, arrogantes demais para considerar a explicação mais aterradora, que alguém ou algo nos observa há mais tempo do que ousávamos admitir, e agora fizeram contato. Enquanto os instrumentos da Voyager 2 continuavam a coletar dados, uma equipe da rede de espaço profundo recebeu um fluxo não filtrado de leituras eletromagnéticas, frequências oscilando em padrões nunca antes vistos. Inicialmente, os analistas pensaram que poderia ser interferência, raios cósmicos ou uma flutuação de fundo. Mas quando a equipe isolou o sinal e aprimorou suas formas de onda, o que emergiu os surpreendeu. Uma sequência estruturada pulsando com precisão matemática, quase como se fosse artificial. Os cientistas realizaram uma análise de Fourier. O que observaram refletia as frequências harmônicas graves do hidrogênio, mas invertia uma alteração deliberada do elemento mais abundante do universo. O que isso poderia significar? O sinal não era apenas ruído. Estava tentando se comunicar. A equipe cruzou a trajetória do sinal com a trajetória da Voyager 2, apenas para descobrir que esse movimento havia mudado. Não era aleatório. Estava rastreando a sonda. Ao vasculhar os arquivos, um estagiário da NASA se deparou com dados de telemetria da Voyager, de décadas atrás. Ao comparar os dados, surgiu uma coincidência perturbadora. Exatamente na mesma região do espaço interestelar, com décadas de diferença, a Voyager 1 havia experimentado uma breve anomalia de dados quase idêntica às descobertas recentes da Voyager 2. Mas na época, a perturbação foi descartada como estática. Agora, em retrospectiva, parecia um primeiro encontro. Os cientistas revisitaram os registros da Voyager 1 e aplicaram ferramentas modernas de decodificação com inteligência artificial às distorções do sinal. O resultado: a forma de onda correspondia quase perfeitamente ao evento atual. Isso não era coincidência. Algo ou alguém estava à espreita no vazio e havia encontrado ambas as sondas Voyager. A implicação era que esta não era a primeira vez que havíamos sido notados. Usando modelagem precisa, a equipe mapeou o movimento da anomalia. Ela não seguia arcos gravitacionais como um cometa ou asteroide. Em vez disso, sua trajetória se curvava de forma antinatural, como se distorcesse o próprio espaço-tempo para permanecer oculta. Todas as simulações falharam em replicar sua trajetória usando as leis da física conhecidas. Pior ainda, o objeto parecia acelerar e desacelerar à vontade, pairando na borda. De visibilidade, logo além do alcance dos instrumentos ópticos padrão. Cientistas da NASA descreveram seu comportamento como reativo, o que significa que ele só se movia em resposta às transmissões da Voyager. Estaria ouvindo, aprendendo ou tentando evitar ser visto completamente. Alguns começaram a questionar. E se a Voyager 2 não apenas descobriu esse objeto, ela o provocou? Embora o objeto permanecesse visualmente inacessível, o magnetômetro da sonda começou a registrar rápidas mudanças no fluxo magnético, alterações tão bruscas que sugeriam manipulação ativa de campos eletromagnéticos. Em todo o mundo, surgiram teorias da conspiração, alegando que a Voyager 2 havia feito contato com uma inteligência interestelar. Mas não eram apenas teorias. Um ex-engenheiro do JPL vazou um relatório interno sugerindo que as perturbações no campo da anomalia se assemelhavam a distorções de energia em forma de touro, similares às produzidas por motores Alcubierre teóricos ou campos de dobra. Será que a Voyager se deparou com algo muito além da nossa compreensão, algo capaz de dobrar o próprio tecido do espaço?
Os padrões de energia não estavam desaparecendo, estavam se intensificando, e cada pulso, cada onda parecia ressoar com uma verdade aterradora: não estamos sozinhos, e nunca estivemos. De volta à Terra, algo ainda mais assustador começou a acontecer. Radiotelescópios no Chile, Austrália e África do Sul começaram a detectar ecos sutis, porém repetitivos, da mesma frequência distorcida que a Voyager 2 havia registrado. Esses ecos eram fracos, ocultos pelo zumbido da radiação cósmica de fundo, mas compartilhavam uma característica alarmante: pulsavam em perfeita sincronia com os atrasos de transmissão dos sinais da Voyager 2 no espaço profundo. Era como se algo lá fora estivesse espelhando a atividade da sonda. Os analistas chamaram isso de pulso fantasma. As tentativas de triangular a fonte foram inconclusivas, mas uma coisa se tornou inegável: não se tratava de uma anomalia localizada. Seja o que fosse, havia encontrado uma maneira de projetar sua presença simultaneamente por vastas regiões do espaço. O padrão não era apenas inteligente, era estratégico, como se tivesse sido concebido para ser notado, mas apenas quando a humanidade estivesse preparada. Nesse ponto, a conversa nos círculos científicos confidenciais mudou do "o que é isso?" para uma questão mais perturbadora: porque agora? A Voyager 2 estava à deriva silenciosamente há quase 5 décadas. Esperava-se que sua jornada se dissipasse no pano de fundo cósmico. Mas agora, justamente quando a inteligência artificial e a decodificação quântica atingiram a maturidade na Terra, a anomalia decidiu responder. Seria isso uma coincidência ou um convite? Alguns teorizaram que o objeto não estava simplesmente reagindo à presença da Voyager, mas ao avanço tecnológico da Terra, que ele estivesse silenciosamente esperando, observando, e agora, quando a humanidade tinha as ferramentas para decifrar sua mensagem, finalmente agiu. Governos impuseram bloqueios à mídia, observatórios privados foram discretamente fechados. Até mesmo alguns pesquisadores de inteligência artificial teriam sido afastados de seus projetos sem explicações. A portas fechadas, a pergunta ecoava mais alto do que nunca. A Voyager 2 provocou o primeiro contato ou despertou algo que nunca deveríamos ter encontrado. No fim, a Voyager 2 não foi apenas uma mensageira da Terra. Ela se tornou o gatilho de uma revelação que destruiu nossa sensação de solidão cósmica. A misteriosa estrutura em movimento, as transmissões espelhadas, as frequências codificadas, nada disso se encaixa nas categorias organizadas da ciência humana. Algo ou alguém está lá fora, não a bilhões de anos-luz de distância, mas à espreita nas sombras do nosso próprio sistema solar, observando, esperando e, talvez o mais aterrador de tudo, eles escolheram responder agora. Não quando a Voyager foi lançada, não quando passou por Netuno, mas agora, quando nossa espécie finalmente atingiu o limiar tecnológico necessário para compreender. A questão não é se ainda estamos sozinhos. A verdadeira questão é: o que acabamos de descobrir? Fiquem atentos, porque esta história está longe de terminar. O próximo sinal pode chegar a qualquer momento, e a próxima descoberta pode não apenas mudar o que sabemos sobre o universo, mas também mudar quem somos.